Olá, hoje a gente vai mergulhar num ponto bem específico e, olha, super complexo da nova reforma tributária do Brasil, a tal da imunidade tributária. Beleza. O nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente precisa entender o que é essa base da imunidade. Depois, a gente vê o que a reforma prometeu fazer com ela. E aí, vamos entrar em duas polêmicas jurídicas enormes e tentar entender o que sobra disso tudo para o futuro. Então, para começar, vamos ao básico, mas que é o mais importante. O que é, afinal, a imunidade tributária? E por que se fala tanto que ela é uma proteção tão poderosa, quase um escudo, no nosso sistema jurídico? Olha só, o ponto-chave aqui é esse. Imunidade não é um favorzinho, não é o governo sendo bonzinho. É, na verdade, uma barreira, um limite que a própria Constituição impõe ao poder do Estado de cobrar impostos. Está lá escrito na nossa lei maior. E aqui tem uma confusão muito comum, mas que a gente precisa desfazer. Imunidade e isenção não são a mesma coisa, nem de longe. Pensa assim, a imunidade é um direito que nasce com o contribuinte, garantido pela Constituição. Já a isenção? A isenção é uma lei que o governo cria e, do mesmo jeito que cria, pode revogar amanhã. E por que existem essas imunidades? Elas não são aleatórias, não. Cada uma delas está ali para proteger alguma coisa que a gente considera essencial como sociedade. Coisas como o federalismo, a liberdade de crença, a pluralidade política e, claro, o acesso à cultura e à informação. Bom, entendido esse cenário, vamos avançar. Porque quando a reforma tributária chegou, a primeira impressão foi: ótimo, eles vão fortalecer e deixar tudo mais claro para esse novo sistema de tributos. E não foi à toa. A Emenda Constitucional 132 foi bem clara. Disse que o novo IVA dual, ou seja, a CBS e o IBS, precisava respeitar as imunidades da Constituição. Puxa, isso foi um alívio, né? Parecia que a segurança jurídica estava garantida. Para confirmar essa boa impressão, veio a lei complementar e basicamente listou no seu artigo 9º as mesmas regras da Constituição, dizendo quem era imune. Ou seja, a regulamentação parecia estar seguindo direitinho o que a Constituição mandou. A ideia era essa. A reforma vai respeitar esses direitos que já existem há tanto tempo. Parecia tudo certo, né? Pois é, parecia. Mas, como dizem, o diabo mora nos detalhes. E foi um pequeno parágrafo quase escondido na nova lei que acendeu um alerta vermelho e criou uma confusão danada com potencial para minar todo o princípio de imunidade. E a reviravolta é gigantesca. Olha só que situação. A lei basicamente diz o seguinte: ok, entidade, quando você vende o seu serviço ou produto, você é imune. Mas, quando você vai comprar o que precisa para poder funcionar, aí você paga imposto sim. E essa citação do jurista Hugo de Brito Machado II resume perfeitamente a briga. A crítica é essa: como é que uma lei que está abaixo da Constituição pode limitar um direito que a própria Constituição garante? Para muitos especialistas, isso é simplesmente inconstitucional. E o mais curioso é que essa nova regra bate de frente com o que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu várias vezes. O STF sempre entendeu a imunidade de um jeito mais amplo, sabe? A ideia era proteger o funcionamento da instituição. Essa restrição da lei nova é um desvio bem grande desse caminho. E é bom deixar claro, isso aqui não é só uma discussão teórica de advogados, não. O impacto é real, é no bolso. Pensa num hospital filantrópico comprando remédio mais caro, numa escola sem fins lucrativos pagando mais por equipamentos. O custo aumenta para todo mundo que presta um serviço social essencial. Ok, vamos para a segunda grande polêmica. Agora o assunto é exportação. A lei nova quis dar imunidade para a exportação, o que é ótimo. O problema é que ela criou um critério, digamos, bem complicado e ambíguo. Pensa comigo, exportar um produto físico é fácil de entender, certo? Sai do porto aqui, chega no porto lá. Fim. Mas e exportar um serviço? E um software, um bem digital? Onde ele é consumido? No mundo de hoje, isso é uma pergunta de $1 milhão. E a lei tentou responder criando um teste com duas etapas. A primeira é fácil. Quem compra tem que morar lá fora. Beleza. Mas a segunda é que o consumo desse serviço ou bem tem que acontecer lá fora. E é aí que a coisa toda se enrola. Porque o que é consumo? A lei tenta definir, fala em utilização, exploração, fruição, acesso. Mas vamos ser sinceros, são palavras super abertas, abstratas. Isso cria uma área cinzenta gigantesca, um prato cheio para a briga judicial. E os exemplos práticos mostram o tamanho do problema. Uma empresa daqui faz um software para uma empresa de fora, mas a equipe de lá acessa o software aqui do Brasil. E aí, é exportação ou não? Todos esses cenários são um campo minado de incerteza jurídica. Então,
Depois de ver toda essa confusão, tanto nas aquisições quanto nas exportações, a gente se pergunta, o que sobra disso tudo? E essa tabela resume bem o paradoxo que a gente está vivendo. A grande promessa da reforma era simplificar tudo. Mas, pelo menos nesses pontos da imunidade, o que a gente está vendo na prática é a criação de novas discussões, de novas incertezas jurídicas bem complexas. A consequência mais provável disso tudo, a gente vai basicamente trocar as brigas judiciais antigas por brigas novas. Ao invés de diminuir a judicialização, a nova lei parece que vai jogar um monte de novas discussões no colo do STF, que vai ter que dar a palavra final. No fim das contas, a pergunta que fica no ar é esta. Será que a nova legislação realmente simplificou a imunidade tributária ou ela só redesenhou o campo de batalha para futuras guerras na justiça? A resposta para isso vai definir o nosso cenário jurídico e econômico por muitos e muitos anos. Se essa análise aprofundada ajudou a entender melhor esse tema tão complexo, considere apoiar o nosso trabalho. É só se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, a gente consegue trazer mais conteúdo. Muito obrigado pela companhia.